Fala galera, Kainan Santos aqui, vamos trazer mais um conteúdo aqui para vocês, especial. Hoje eu vou começar com um quadro aqui, né? Na verdade, eu vou continuar a parte 2, né, do vídeo que eu falei, que era sobre oportunidades, né? Aí a gente fez a parte um, onde a gente falou que, na verdade, não falta tanto assim oportunidade, a grande questão é que falta qualificação, falta preparo, né? E a gente dissertou sobre isso. Agora, no segundo momento, a gente vai dissertar sobre a questão da criação de oportunidades, né? Que isso também eu até abordei de forma assim, bem simplória, e aí eu vou dar um segmento aqui, uma completude, né, a essa discussão. Assim, a grande questão é, se você, por exemplo, é que nem eu, né, que nasceu desafortunado de tudo, né, de beleza, de oportunidade, de dinheiro, de talento, de dom, de qualquer coisa, se você, como a maioria, na verdade, da população, né, porque eu acho assim, até uma discussão já mais polêmica, né, essa coisa, não, porque algumas pessoas têm mais do que as outras, isso aqui. Não, tudo bem, concordo, só que esse 1%, isso é muito cultural dentro da nossa sociedade, né, moderna como um todo, né? A gente pega exceções à regra e coloca como generalização, como se fosse, né? Não, geralmente é uma minoria, estatisticamente 1% da população nasce, né, enfim, né, como eu posso dizer, abençoado, né, ou iluminado, enfim, né, com algumas coisas a mais, né, com super talentos, ou com riquezas, ou com grandes oportunidades, né. Agora, a maioria esmagadora da população está mais ou menos ali no mesmo nível, né, de existência, de dificuldades e etc e tal. Beleza. Vamos entrar na discussão aqui do tema. Então, primeira coisa, se você, como eu falei, está nessa situação, que nem eu, que nasceu desprovido de qualquer coisa, de beleza, de oportunidade, de talento, de dom, de tudo, né? Você tem que, de fato, criar suas próprias oportunidades, já que você não tem, né, acesso às que tem no mercado, que na verdade são muito poucas, né? Pelo menos no meu ponto de vista, sim, não a nível de quantidade, mas a nível de qualidade, né? Mas é outra discussão que eu não vou entrar agora. Então, quando você tem essa referência, se você não tem grandes oportunidades na vida, o fato é que você tem que criar. É simples assim. E, na verdade, é uma coisa tão paradoxal isso, que é a partir desse momento em que tudo que a gente tem hoje dentro da sociedade moderna, que a gente pode se referir de grande, de extraordinário, todas as grandes invenções, né, que revolucionaram a história da humanidade moderna foram criadas nesse momento, né, de falta de oportunidade, ou de escassez, ou de necessidade, ou até, né, indo para uma observação mais, até numa ideia mais darwinista, né, a dificuldade, a questão da sobrevivência que cria, né, o fator humano de ativa, né, um fator humano de sobrevivência e faz com que a gente precise criar a evolução, novas coisas, novas possibilidades e novos, enfim. E é a partir desse momento em que se cria grandes coisas, é a partir desse momento que se vê grandes evoluções, né? Ou seja, resumindo, todas as grandes revoluções e evoluções e revoluções da humanidade, tudo que fez a gente evoluir e chegar no nível que a gente está hoje, todas as maiores criações, as maiores revoluções, as melhores ideias e tudo que foi criado, né, humanamente, parte desse mesmo princípio, né? A gente de escassez ou de necessidade, né? A maioria, não, lógico que existem exceções à regra, mas em via geral é isso. Então, essa falta de oportunidade, ela na verdade é uma via de mão dupla, de mão dupla, né? Porque a partir do momento em que você não tem grandes oportunidades, você é até paradoxal também, porque você acaba criando coisas que são melhores do que você teria se você seguisse talvez um caminho tradicional. Então isso até a gente fala muito isso, né, do universo do empreendedorismo e tudo mais, porque foi o que eu falei, dentro do caminho formal, eu acho que é muito ruim as oportunidades que tem, e as melhores que tem eu acho que são ruins. Por exemplo, né, você pode seguir um caminho formal e legal, tudo bem, né? Mas eu acho muito mais fácil, por exemplo, enriquecer dentro da informalidade do que dentro da formalidade. Lógico que tem, mas é muito menor, né, a chance e, enfim, todas as oportunidades que o mercado dá para gente,
já são ruins por si só. Até as melhores já são ruins por si só. Eu poderia ficar horas falando disso. Não, primeiro porque você vai estar preso a um sistema econômico que de alguma forma vai te prender, vai te explorar. Segundo, que você vai estar preso a uma série de normas e dogmas e horários e patrões, como por exemplo padrões e patrões mesmo, né? E você não vai ter uma liberdade nunca genuína, né? Para liderar, para fazer o que você quer, para fazer as coisas da forma como você quer. Muito raramente você vai ter isso, né? Geralmente você vai ter que prestar conta para alguém, você vai ser empregado de alguém, né? Você vai ter que bater horas, você vai ter que ter um cronograma de trabalho. Então, todas essas digamos assim, falta de independências ou de liberdades individuais, elas para mim são ruins por si só. E o resultado monetário também, né? Acaba sendo muito limitante, né? Então, no geral, a falta de oportunidades tradicionais acaba fazendo com que você crie oportunidades melhor do que você teria se você... É um paradoxo, né? Se você tivesse as oportunidades triviais e talvez se acomodasse. Isso é muito dito, né? Isso é muito dito. Muitas coisas acontecem na vida que mudam completamente o rumo, né, da nossa vida. Às vezes coisas terríveis que acontecem faz com que a pessoa evolua e cria expectativas e crie coisas que ela jamais teria criado. Exemplo, né? De repente, se eu tivesse nascido numa família rica, eu acho que não, porque não faz parte da minha natureza, né? Mas, de repente, se eu seguisse um caminho formal, de faculdade, né? Até pensei em cursar psicologia em algum momento. Enfim, seguir um caminho tradicional, né? De repente, né, eu não teria a oportunidade, que eu tenho certeza que eu vou trilhar, né, de atingir voos muito maiores exatamente por não ter que me prender, por exemplo, como acontece muito com as pessoas hoje, elas se prendem a o que ela tem, né, e se acomodam. Isso é natural, tá, gente? Isso é natural, isso faz parte da natureza humana. Princípio de sobrevivência. Quando a gente tem o suficiente para sobreviver, qual é o instinto primitivo humano, né? O cérebro límbico e todas as nossas primazias e primatividades, o que ela faz com a gente? Que a gente siga o caminho que já foi pré-estabelecido, ou seja, o que é inconsciente isso? Se eu tenho o suficiente aqui para sobreviver, por que eu vou abrir mão disso para alçar caminhos melhores ou oportunidades melhores se o que eu tenho é suficiente para sobreviver? Ainda que isso seja muito ruim, ainda que isso seja muito exploratório, ainda que isso seja muito sacrificante, é algo que eu já estou sobrevivendo com isso, né? Então isso é um instinto primitivo, e aí a gente se acomoda com tudo que a gente tem, quando a gente poderia ter coisas muito melhores se a gente arriscasse coisas novas. É o mesmo princípio que eu estou falando aqui. Então, se você não tem grandes oportunidades, eu sugiro que você crie suas próprias oportunidades. E isso acaba sendo, como todos os exemplos que eu dei aqui anteriormente, acaba sendo melhor. Então, a falta de oportunidade acaba fazendo com que você crie oportunidades muito melhores, né, do que as que você teria caso você tivesse, porque o que o mercado oferece para a gente, genuinamente, com exceções à regra, é tudo muito ruim, ou até mesmo imoral, né? Por exemplo, você pode ser um cara do Estado, né, um funcionário público e ganhar assim, né, essas exuberâncias todas lá que os políticos ganham, que é imoral, porque você está sugando o dinheiro do povo. Quem trabalha para o Estado não está produzindo riqueza, isso é economia básica, está sugando do povo. Então, se o cara tem um monte de privilégio e um monte de coisa, ele está sugando do povo, entendeu? Então, enfim, no geral, é ruim ou é imoral, né? Então, o que o mercado oferece para a gente como um todo, a maioria das coisas são limitantes, são ruins, como eu falei, você tem que estar preso a uma escala de trabalho, você tem que estar preso a uma série de regras e normas que vão te enclausular, que vão te controlar, te manipular, mesmo, né? Assim, com exceções à regra, realmente, no geral, você vai ter que trabalhar para os outros, você vai ter que prestar conta, você vai ter que ser mandado, você não vai ter liberdade, enfim, né? Então, eu acho muito legal você, por si só, criar suas oportunidades, porque as boas oportunidades que tem no mercado já são muito limitantes. E se você não tem acesso a elas de qualquer forma, aí mesmo que você tem que criar novas oportunidades, em vez de se acomodar como que a maioria faz, como eu expliquei anteriormente,
por uma questão de sobrevivência humana, por uma questão de natureza primitivista humana, você aceitar as convenções e aceitar as primazias, né? Enfim, tudo que tem, né? Mesmo sendo insatisfatório, mesmo sendo escravizante, humilhante, mesmo sendo precário, mesmo sendo você sabendo que você vai trabalhar mais da metade da sua vida só para pagar imposto, sabendo que você vai ser explorado e roubado, enganado a vida inteira, mas a gente aceita isso por quê? De forma inconsciente até, né? Ou consciente, porque a gente aceita isso porque a gente tem a oportunidade de sobreviver. Repito. Então, é o que acontece com a natureza humana. Isso é o instinto primitivo humano, do cérebro límbico, da natureza humana, enfim, né? E aí faz com que a gente crie. Então, crie suas próprias oportunidades. Ah, não tem oportunidade. Então, crie suas próprias oportunidades ou se qualifique para receber as porcarias que o sistema, como um todo, tem para te dar, né? E aí tá tudo certo, né? E é isso. Beijo do Mago, tamo junto.